ser alguém que faz, alguém capaz de refletir a tua luz. Quero transmitir a paz que antes já transborda em mim, te traduz. Levar o que faz da minha vida algo que valeu a pena ser. Valeu a pena. Quero ser alguém que faz, alguém capaz de refletir a tua luz. Quero transmitir a paz que antes já transborda em mim e te traduz. Levar o que faz da minha vida algo que valeu a pena. Valeu a pena ser. Sejam bem-vindos a mais um culto em vídeo. Chegamos até você para compartilhar a palavra do Senhor. Desejamos que essa palavra encontre lugar em teu coração, que ela possa te edificar, que ela possa te fortalecer na fé. Realizamos este culto em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Esse nosso Deus que é Criador, Redentor, nosso Conselheiro e Consolador. Eu gostaria de saudar a todos com as palavras de Isaías, capítulo 6, versículo 3, onde nós lemos: E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Que essa mesma glória de Deus também possa encher as nossas vidas. Que sejamos edificados e fortalecidos pela palavra do Senhor. Convidamos a todos para uma palavra de oração. Nos colocamos, Senhor, perante a Tua presença. Entregamos a Ti o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida. Nos aquiete, a fim de que possamos ouvir e compreender aquilo que tens a nos dizer. Em Teu nome é que nós oramos. Amém. Reunidos aqui, só para louvar ao Senhor, novamente aqui, em união, algo novo há de acontecer, algo bom Deus tem pra nós, reunidos aqui, só para louvar ao Senhor. Um mundo novo Jesus tem preparado pra nós, um mundo cheio de paz e de alegria. Jesus Cristo está aqui e conosco vai ficar, reunidos aqui, só para louvar ao Senhor. Andar sem temor pela vida e sentir o valor de se ter liberdade, poder abraçar um amigo e sentir o calor de uma grande amizade. Isto é a felicidade, Cristo é a felicidade. Sem ter amor nessa vida não há quem seja feliz de verdade. Sentir que se está sempre perto de Deus e nele encontrou a verdade.
sorrir como a paz de um menino a olhar para o sol que começa a brilhar. Isto é a felicidade, Cristo é a felicidade. Sem ter amor nessa vida não há quem seja feliz de verdade. Saber que jamais se perdeu a ilusão, saber perdoar com bondade, andar sem temor pela vida e sentir o valor de se ter liberdade. Isto é a felicidade, Cristo é a felicidade. Sem ter amor nessa vida não há quem seja feliz de verdade. Olá a todos, queremos dar início então à nossa pregação, que está em Isaías, capítulo 6, dos versículos 1 até o 8. E eu quero ler então para nós o texto que nós temos. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som de suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou até mim trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Nos deparamos com o texto da vocação de Isaías. O próprio Isaías registra esse chamado como uma visão e audição plena de sentido, completa, ao ponto de ser fundamento para o seu trabalho de anunciar a palavra de Deus para o povo e até para outros povos. Assim como Jesus Cristo ouviu de Deus Pai: este é o meu Filho amado em quem tenho alegria, no seu batismo e também no monte onde foi transfigurado, assim Isaías sabe que ele é enviado por Deus para servir a Deus, manifestando seu juízo e salvação, que nós vemos no livro todo. Diante dos detalhes do texto, o que podemos dizer? O templo preenchido com a presença de Deus. A imagem do manto de Deus e da fumaça falam disso. Os anjos cantando louvores a Deus. A brasa que é colocada na boca de Isaías, purificando-o para a sua vocação e o autorizando a ser mensageiro de Deus. Mas o ponto alto deste texto está na pergunta de Deus: quem enviarei? Quem irá por nós? Isaías está ciente de sua total incapacidade de ser mensageiro de Deus. Ele reconhece ser pecador no meio de um povo pecador. Como é que ele poderia anunciar a palavra de Deus se ele mesmo é tomado pelo pecado de seu povo? Como poderia anunciar a palavra de Deus se ele não é melhor do que alguém? Já aqui aparece um requisito para a vocação, para o chamado de Deus: saber-se pecador, não ser melhor do que alguém, perceber que a palavra de Deus não surge de lábios impuros, mas do Deus santo e verdadeiro, não confundir a própria vontade com a vontade de Deus.
se colocar entre iguais com aqueles que receberão a palavra. Isaías faz isso quando ele intercede junto ao seu povo, que sofrerá o juízo que Deus está enviando, dizendo no versículo 11 desse capítulo: até quando, Senhor? Eles não vão entender a tua palavra e ouvir a tua vontade. O fato de Isaías estar no templo sozinho revela o desejo de Isaías por Deus, mas também sua necessidade de Deus. Ele é pecador. Ele deseja viver na vontade de Deus, mas sabe que sem o próprio Deus isso é impossível. Ele não é capaz de viver de acordo com a vontade de Deus. Ele sabe disso. Mas ao invés de fugir, ele busca a presença de Deus, pois somente com Deus ele pode viver de acordo com a vontade de Deus. Interessante que Isaías descreve a sua visão com detalhes. O trono, o manto, a fumaça, os anjos, suas asas, mas ele não descreve o próprio Deus. Ele está diante do indescritível. Como é possível falar da aparência de Deus se não há linguagem para comparar, para descrever uma aparência de Deus? O indescritível não se reconhece na aparência, mas na sua palavra, na sua manifestação, na sua vontade, nos seus atos, no seu agir na história deste povo de Deus, povo de Israel, com a sua fidelidade e o seu amor. Deus se manifesta a esse povo assim. Se não temos a sua forma, não temos sua imagem. Não podemos controlar e nem representar esse Deus ao nosso bel prazer. Não podemos pegá-lo nas mãos. O próprio primeiro mandamento proíbe o uso de imagens para representar Deus com essa finalidade. Ele não é domesticável. Ainda assim, esse Deus é favorável ao ser humano. Quer acompanhá-lo, transformá-lo. Este ser humano é alvo do seu amor, da sua fidelidade e do seu cuidado. Mas, como disse, o ponto alto desse texto está no chamado, na vocação. Agora que foi perdoado e seus lábios purificados, ele pode ouvir o seu chamado. Não antes. Ainda que ele não fosse melhor que os outros, pecador como todos os outros, agora a sua relação com Deus é restaurada. Veja bem, ele foi perdoado e a partir do perdão ele é autorizado a ouvir o seu chamado. Não são suas qualidades que o tornam mensageiro de Deus. Ele não se torna porta-voz do Deus Santo por suas qualidades, mas o perdão de Deus e o envio de Deus o capacitam para tal vocação, para tal chamado. É engraçado pensar que Isaías está sozinho no altar e Deus pergunta: quem enviarei? Quem irá por nós? Quem mais poderia? Só Isaías está ali. Os anjos já cumpriram sua tarefa, louvaram a Deus e foram ali o braço de Deus para colocar a brasa nos lábios de Isaías. Isaías percebe que diante dessa pergunta se exige uma resposta. Ele está diante de Deus, está só. Ainda que a pergunta não se dirige nominalmente para ele, ele percebe que dele se exige uma resposta. E sua resposta é: eis-me aqui, envia-me a mim. Qual é o ponto alto disso? Eu falei que o ponto alto do texto é o chamado. Que bom que Isaías se dispôs a ser enviado, mas a pergunta precisava ficar em aberto. Este é o ponto alto do texto. Nem todo mundo percebe isso, mas como a pergunta não foi nominalmente dada para Isaías, ela permanece em aberto. Quem irá? Quem enviarei? E a pergunta salta aproximadamente 2.780 anos, até que você e eu ouvimos ela. Claro que esse salto não se faz sem um impulso no meio. Em Jesus Cristo, a pergunta ganha novo impulso, pois não somos chamados para ser como Isaías. Somos chamados para testemunhar o Deus que revelou a sua face, coisa que Isaías não havia visto. Mas continua como um Deus não domesticável. Jesus não é domesticável. Deus revelou o que Isaías só pôde anunciar e não ver com seus olhos. Se Isaías pôde ver o templo cheio da presença de Deus, nós temos o testemunho de que Deus se fez igual a nós. Isaías não viu isso. E Deus se tornou reconhecido plenamente, para manifestar seu amor plenamente,
para colocar-nos diante dele, chamados por ele, purificados por ele. Não mais uma brasa no altar, mas o próprio Deus em Jesus Cristo assumiu a nossa condição, vencendo esta nossa condição de pecadores, para nos colocar junto dele. Se estamos autorizados a permanecermos na sua presença, perdoados, amados, como não estaríamos sendo chamados para anunciar, testemunhar, manifestar o seu agir, o seu amor e a sua presença entre nós com o Espírito Santo? A pergunta se achega a você e eu com toda a força do impulso que em Jesus Cristo essa pergunta ganhou. Chega mais forte e mais necessária. Quem irá? Quem levará minha palavra adiante? Seremos nós, em nossa época, que vamos nos calar? Não podemos. O que será das gerações futuras? Muitos falam que a igreja está diminuindo, que se preocupam com o fim das nossas comunidades. Principalmente nós aqui, as nossas comunidades evangélicas luteranas em Nova Petrópolis, eu já ouvi várias vezes as pessoas se perguntando: ela irá acabar se nós ficarmos de braços cruzados, se a palavra de Deus não for anunciada e testemunhada. Mas se serve de consolo, se não formos nós, talvez outras denominações poderão fazer o que nós não fazemos. Quem sabe é só a nossa paróquia que irá se acabar. A palavra de Deus e o chamado de Deus tem sido respondido em outros. Talvez deva ser o fim das nossas comunidades, se a palavra de Deus não é ouvida e respondida no testemunho e anúncio de Jesus Cristo. Será que é isso que nós queremos? Será que é isso que nós desejamos? Diante disso, preciso considerar duas respostas. E elas são necessárias. E elas não se excluem. Elas se complementam. Elas são muito necessárias para nós hoje. Primeiro, é o testemunho reativo que damos a partir do nosso sim ao chamado de Deus. Eu vou explicar melhor. É quando alguém busca ajuda e você ajuda. É quando alguém sofre algo e você acolhe essa pessoa. É quando alguém te sensibiliza para alguma campanha, seja de roupa, alimento, dinheiro, e você doa. É quando reagimos a uma situação. Isso muitos de nós já fazemos. E melhor, fazemos por amor e obediência a Jesus Cristo. Isso é ótimo. O testemunho pessoal é fundamental. Mas a segunda parte, e esta nos falta, e o futuro de nossas comunidades dependem do que vamos fazer a respeito dessa resposta. É quando não só reagimos de forma particular para as necessidades à nossa volta, mas quando planejamos, nos organizamos, nos dispomos a agir como comunidade. É fazer parte do pensar e realizar atividades que anunciam e testemunham a fé em Jesus Cristo dentro e fora das nossas comunidades. É quando surgem pessoas com o desejo de visitar membros de nossas comunidades em nome da comunidade, como um serviço da comunidade que busca se aproximar e cuidar de todos os seus membros, levando a oração, levando uma palavra bíblica, um versículo que seja. Pessoas que se dispõem a isso fazem diferença junto com a comunidade. Da mesma forma, também pessoas que fazem o mesmo, mas não para pessoas da comunidade, mas para pessoas que não são membros da comunidade. Também. Temos também pessoas que auxiliam em organizar e criar grupos de jovens em todas as comunidades. Como isso seria bom, pastor, as pessoas dizem. Pessoas que se engajam em fazer isso pensando como fazer do início ao fim de cada encontro, com acolhida, louvor, brincadeiras e dinâmicas que promovem união, servir os jovens com a oração e a palavra de Deus, se despedir e já deixar engatado o convite para o próximo encontro. Pessoas que se dispõem a fazer isso. É quando pessoas buscam capacitação para criar grupos de estudos bíblicos e pensar esse encontro do início ao fim. Acolhida, oração, louvor, leitura bíblica, apresentação do texto, perguntas para ajudar na compreensão do texto,
oração e convite para o próximo encontro. Será que nós não conseguimos fazer isso juntos? Será que é só o pastor que pode fazer isso? É quando pessoas de grupos que já existem, que se comprometam a buscar capacitação para realizar o encontro do seu próprio grupo. Nós faremos o nosso encontro. Precisamos de ajuda, mas nós faremos. Nós precisamos de mais orientadores e orientadoras para o culto infantil nas comunidades. Nós precisamos de orientadoras e orientadores para o ensino confirmatório. Esse trabalho é fundamental. Grupos de louvor e tantos outros serviços que todos nós somos chamados para fazer. Quem irá? A quem enviaremos? Você já foi perdoado por Jesus Cristo? Você sabe que não é melhor do que alguém outro? Você sabe que em Jesus Cristo nós temos o próprio Deus que preenche toda a nossa vida? Então, como você irá responder essa pergunta? É Deus quem faz ela. Quem irá? A quem enviaremos? O futuro de nossas comunidades dependem da resposta que nós damos a essas perguntas. Que Deus nos ajude. O Credo Apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. A minha eterna gratidão por teu amor e teu perdão e por conceder a tua graça. Então te entrego o meu ser, faça em mim só teu querer. A ti eu canto glória, aleluia, 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 aleluia. És Rei dos Reis, eterno Deus, o Criador da terra e céus. Só tu és digno de louvor e glória. És Pai de luz e perfeição, tu és amor e compaixão. A ti o mundo explode, aleluia, 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 aleluia. Teu reino entre nós se faz com atos de justiça e paz, no Espírito de Deus em alegria. Em cada mão que se estender, em cada abraço que acolher, em cada olhar sentir a aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. Eu te convido para orar comigo.
Obrigado, bondoso Deus, que mais uma vez recebemos a Tua boa e santa palavra. Mais uma vez podemos celebrar o culto, mesmo estando em nossas casas, recebendo assim, ó Deus, o ensino que vem de Ti e também nos sentindo pertencentes ao corpo de Cristo. Muito obrigado por Teu profeta Isaías, que se dispôs a ser enviado por Ti. Ele disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Que estas palavras possam ser nossas, cada pessoa cristã, que possamos nos colocar diante de Ti como missionários e missionárias, como testemunhas do Teu amor e da Tua vontade em nosso mundo, em nosso local de trabalho, em nossa família, sim, ali onde vivemos e convivemos. Querido Deus, hoje queremos orar também pelo trabalho de missão na nossa igreja, pelos missionários que foram enviados a locais distantes, no nordeste do país, no norte, no centro-oeste, mas também no exterior, onde missionários da Missão Zero têm atuado, têm levado o Teu Evangelho adiante em situações difíceis. Sim, ó Deus, em nosso vasto mundo, há países em que os cristãos são até perseguidos por causa da fé. Ajuda-os, fortalece-os, fortalece e anima a cada um de nós também. Oramos pela direção da nossa igreja, pela presidência, pelos pastores e pastoras sinodais que tenham sabedoria para encaminhar as melhores decisões, que tenham também clareza bíblica e teológica para conduzir este rebanho chamado ISLB. Oramos para que cada pessoa cristã possa dar testemunho corajoso da nossa fé, da fé em Ti, ó Deus. Assim, entregamos todas as pessoas que nos ouvem em Tuas mãos, pedindo que Tu, ó Pai, Filho e Espírito Santo, nos acompanhe, nos guarde e nos abençoe. Oramos em nome de Cristo, nosso Salvador, que nos ensinou a orar: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Como palavras de bênção, eu desejo que Deus toque as tuas mãos, para que sejam sempre generosas e solidárias. Que Deus toque os teus pés, para que teus passos sejam firmes no caminho da paz. Que Deus toque os teus ouvidos, para que permaneçam abertos à voz do Senhor e ao clamor do teu próximo. Que Deus toque a tua boca, para que pronuncies palavras que consolam e que curam. Que Deus toque os teus olhos, para que brilhem com a luz da esperança e reflitam o grande amor de Deus. Assim te abençoe o Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quero transmitir a paz que antes já transborda em mim, te traduz. Levar o que faz da minha vida algo que valeu a pena ser. Eu
aproximar. Tudo que eu quero é te abraçar. Quero ser alguém que faz, alguém capaz de refletir a tua luz. Quero transmitir a paz que antes já transborda em mim e te traduz. Levar o que faz da minha vida algo que valeu a pena ser. Valeu a pena ser. Quero ser alguém que faz, alguém capaz de refletir a tua luz. Quero transmitir a paz que antes já transborda em mim e te traduz. Levar o que faz da minha vida algo que valeu a pena